Há pouco nós falávamos sobre o papel feminino na sociedade brasileira. E eu posso assegurar a você que o mote da nossa entrevista a seguir é uma bonitinha que muito contribuiu para a nossa história musical. Ela compõe há mais de 80 anos. É isso que você ouviu, 80 anos. Coleciona parcerias com nomes como, vamos lá, Delcio Carvalho, Jorge Aragão, Ney Lopes, Caetano Veloso, enfim. E é considerada uma das maiores melodistas da música brasileira. Ela foi pioneira ao quebrar barreiras, eu diria isso, em um ambiente dominado por homens. Ganhou até o apelido de primeira dama do samba. E eu estou falando de Dona Ivone Lara. E essa bonitinha, de passinho miúdo, ela teve a sua trajetória retratada por esse jornalista que está conosco hoje, que foi consultor da ocupação Dona Ivone Lara, uma exposição realizada no Itaú Cultural, agora em 2015. Estou recebendo Lucas Nobili. Como vai, Lucas? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá bom? Tudo bem? Está em casa. Lucas, vamos falar da Dona Ivone, que no seu livro você traça a trajetória dela por meio da sua música, desde a sua formação até ela se transformar, na verdade, em unanimidade, né, no cenário da música popular do nosso país. Por que uma mulher tão importante como ela foi revelada ao público somente, sei lá, depois de tanto tempo? Pois é, Rony, tem muita gente que ainda não conhece a obra de Dona Ivone, né, por incrível que pareça, mas... Mas não é um brasileiro, é não? Ah, sim, sim, ainda tem muita gente. E... Olha aí, Matheus, olha. Pois é, esse é o projeto chamado Samba Book, feito pela Musiqueria, que contém a biografia da Dona Ivone, que eu tive o prazer de escrever. Esse DVD, com mais de 25 grandes nomes da música brasileira, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, a gente ficaria aqui até amanhã elencando esses grandes nomes, mas a primeira edição do projeto homenageou o João Nogueira, depois o Martinho da Vila, depois o Zeca, e Dona Ivone é a primeira mulher a ser homenageada pelo projeto. Agora, você falou que muita gente não sabe da importância da Dona Ivone. Vamos dizer, então, com toda certeza os mais jovens, porque eu acho que deveriam saber um pouco mais sobre essa mulher que é tão grande. Quais foram as suas contribuições nesse estilo que é a marca registrada do nosso país? Você falou samba enredo, mas ela fez um monte de outras coisas, Partido Alto, a gente tem ideia de muita coisa que ela fez. Pois o livro eu acho que tem esse mérito também, por contar toda a formação musical de Dona Ivone, né? Obviamente no universo do carnaval, da escola de samba, mas a tia dela, a vovó Teresa, que morreu com 116 anos, um dos maiores ícones do jongo. O tio dela, o tio Dionísio, foi um pioneiro no choro e realizava saraus na sua casa com Pixinguinha, Jacó do Bandolim. E a Dona Ivone, no Colégio Orsina da Fonseca, ela estudou canto orfeônico com a Lucília Villa-Lobos, mulher do Heitor Villa-Lobos, e com a Zaira de Oliveira, mulher do Donga. Apenas isso, né? Não desconhecia isso, Lucas. Então ali ela tinha essa aula de canto orfeônico, que o canto orfeônico era o quê? Eram aulas de coral, né? Então ela aprendia a cantar... Eu tive aula de canto orfeônico, eu sou também antigo, pode ter certeza. Então ela aprendeu a cantar em duos, em trios, então a abrir vozes, né? Como a gente chama. Que é mais difícil. Então, assim, essas contribuições da Dona Ivone, a obra dela tem valsa, que a Marisa Monte gravou. Foi. Tem samba choro, tem jongo, tem Partido Alto, como você disse. Então, assim, são muitas contribuições. O Hermínio Belo de Carvalho, que é um dos entrevistados, dos 60 entrevistados do livro, ele que criou esse apelido de primeira dama do samba para Dona Ivone, e com algumas justificativas com as quais eu sou obrigado a concordar com o Hermínio, quem sou eu para discordar dele. Ele apelidou Dona Ivone de primeira dama do samba, porque ela foi a primeira a cantar do jeito que canta, a compor as melodias do jeito que canta, a tocar um instrumento, o cavaquinho, a dançar aquele miudinho particular que só ela dança, e a fazer o próprio figurino. Ela fazia os figurinos com os quais ela se apresentava, conhecia isso também, com os quais ela desfilava no Império Serrano. Então, assim, ela pode não ter sido a primeira em uma dessas características isoladamente, mas
sem dúvida nenhuma, foi a primeira a reunir todos esses atributos que a tornaram uma artista completa. Uma coisa, Lucas, a Dona Ivone, ela sempre esteve envolvida com música desde cedo. Você mesmo falou agora aqui, desde a época do canto orfeônico, que era uma matéria que nós tínhamos na época no ginásio, né? No curso ginasial. Eu também estudei canto orfeônico, mas ela passou 37 anos trabalhando na área de saúde, né? Como você acabou de falar, até com a doutora Anísio da Silveira, né? Agora, quando que ela decidiu dedicar-se inteiramente a essa atividade que talvez seja aquela que nos aproxima da divindade, que é a música? Pois é, Rony, isso aconteceu em 78, porque Dona Ivone era muito centrada, muito Caxias, se a gente pode dizer assim, com a profissão primeira dela, que era de assistente social. Então, mas ela ao mesmo tempo não abandonava o samba e o carnaval, tanto que ela marcava as férias dela para o período do carnaval. Então, quando ela trabalhava no Hospital do Engenho de Dentro, teve uma viagem na década de 70 para a França com o Império Serrano, e ela foi meio que às escondidas do superior dela no hospital. Quando ela voltou, o superior dela estava com uma matéria de página inteira na revista Cruzeiro, com ela fantasiada de baiana lá no exterior. E aí esse superior de Dona Ivone disse a ela: olha, se disser que faltou porque estava doente, vai levar uma suspensão. Então, primeiro que era isso, ela era muito dedicada à profissão dela, mas já respirava música desde cedo, e o marido dela era extremamente ciumento. Respeitava que ela trabalhasse com música, mas não gostava muito do ambiente da boemia. Então, o marido com quem ela foi casada durante 28 anos, ele morre na metade dos anos 70, e o Adelson Alves, o grande produtor e radialista, que descobriu Dona Ivone, Clara Nunes, João Nogueira, Roberto Ribeiro, Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva e Jovelina Pérola Negra. Só isso. Meu Deus do céu. Há muitos anos ele já estava no pé de Dona Ivone. Quando terminava o desfile, na dispersão, ele se encontrava com Dona Ivone e falava: Dona Ivone, eu estou com carta branca da Odeon para te levar para o estúdio, eu quero gravar a senhora. E ela não dizia as claras, mas sabia que o marido não aceitaria muito bem. Então, em 78, pouco depois que o marido dela veio falecer, morreu, ela não teve mais como recusar, e o Adelson Alves conseguiu levá-la para o estúdio. É completamente explicado o porquê dessa coisa tardia. Pois é. Agora, Lucas, durante o processo da feitura do teu livro, você entrevistou muita gente, claro, você mesmo falou agora há pouco. Pessoas que tiveram importância na trajetória dela, e você pode contar quem você entrevistou? Não quem, todo mundo, mas algumas pessoas. Falou do Hermínio, agora há pouco, do Herberto Carvalho. Mas quem mais? Pois é, Rony, como a Dona Ivone já está com a memória um tanto quanto vacilante, eu sabia que eu não podia concentrar toda a apuração do livro em conversas com ela. Claro. Eu tive cerca de 5 encontros com Dona Ivone, antes até da feitura do livro, mas eu também não queria construir um monólogo, eu queria contar a história da maneira mais polifônica possível. Claro. E por isso entrevistei 60 pessoas e consultei mais de 10 mil arquivos de jornais, diários, revistas. E dentre os entrevistados, assim, eu acho que consegui dar conta de praticamente todo mundo que teve importância na trajetória dela. Ficaria difícil, como você mesmo falou, citar os 60 aqui, mas o Hermínio, o Jorge Aragão, que é um parceiro importantíssimo dela, que vai ser o próximo homenageado do Samba Book, acho que justíssimo, grande figura. Um baita compositor. Sem dúvida. Paulinho da Viola. Esse é meu querido, você é meu amado. Que outra história que está no livro, a mãe do Paulinho, a Dona Paula, trabalhou com a Dona Ivone no Hospital do Engenho de Dentro. Então o Paulinho conta para mim, conta no livro, que ele tem a memória visual dele pequenininho no colo de Dona Ivone, porque a mãe dele o levava para o hospital, né? Não tinha quem deixar, então... Se soubesse disso, teria falado que o Paulinho esteve aqui no programa, essa coisa saborosa, eu conheci o Paulinho ele já, início de carreira, e eu também, em casa de amigos lá no Rio, mas eu não sabia disso, que coisa! Pois é. Até brinco que ele deve ter aprendido, absorvido muita coisa por osmose, né? Só de estar no colo da Dona Ivone, com certeza. É a melodia também dele, com o próprio Monarco, outro entrevistado do livro. Também. A melodia do Paulinho e da Dona Ivone tem uma sofisticação e ao mesmo tempo é algo tão
inteligível, tão facilmente, né, apreendido por todo mundo. Mestre Casquinha da Portela, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Sérgio Cabral, que chegou a produzir disco de Dona Ivone, importantíssimo, Adelson Alves, Paulo César Pinheiro, parceiro de Dona Ivone em uma composição só, chama Bodas de Ouro, né, uma homenagem dos dois ao samba. Caetano Veloso, muita gente mesmo, Rony, que fica até difícil de lembrar agora. Eu imagino como esse caminho foi longo para você percorrer, né? Eu sei que no único dia, eu anotei isso aqui, que eu achei um absurdo, foram mais de 90 estações do metrô e trem no Rio de Janeiro. 90 num dia. Quais foram as outras dificuldades? Maior do que essa eu não sei, porque você fazer essa homenagem à primeira-dama do samba. Pois é, olha, porque é isso, né? Como sou de São Paulo e a maioria dos personagens mora no Rio, quando viajava tentava aproveitar e concentrar o maior número de entrevistados naquela viagem, né? Então teve um dia que foi isso, eu saí da casa do Martinho da Vila, na Barra da Tijuca, fui para Penha entrevistar os 4 filhos do Silas de Oliveira, que é parceiro de Dona Ivone nos 5 bailes da história do Rio, o maior compositor, né, de samba enredo em todos os tempos, cujo centenário vai ser comemorado ano que vem, né? O Silas de Oliveira. É uma foto agora antológica aí. Pois antológica, anterior. Aí ela com alguns integrantes do Fundo de Quintal, né? Jorge Aragão no fundo, Sombrinha aqui em primeiro plano também entrevistado. Que bonitinho. Lá no fundo, Bira Presidente. Entrevistei todos os integrantes do Fundo de Quintal também. Rio do Hora, grande produtor também. Bete Carvalho, obviamente. É isso que a gente... qualidade, Bete. Pois é. Ela é Botafogo. Que maravilha. Bom, querido, eu quero agradecer muito a você, Lucas, e deixar a porta aberta e desejar todo o sucesso do mundo para o teu livro. Obrigado. E ter esse projeto que é de uma beleza indescritível. Lucas Nobile foi o nosso entrevistado e falou do ícone da música da nossa terra, que é a Dona Ivone Lara. Quer deixar algum recado? Eu queria deixar um último recado, Rony, dizer que o livro está à venda em todas as livrarias, foi editado pela Sonora Editora, é uma editora muito bacana que só edita livros de música. Que bonitinho. E no começo, rapidinho, você acabou falando da ocupação da Dona Ivone Lara, que foi uma exposição que ficou em maio e junho aqui no Itaú Cultural, na Paulista. Foi. Eu fui o consultor da exposição e o Tiganá Santana, grande compositor baiano, foi o curador. E a gente comentava na época, né, nesses tempos de intolerância e de tanto machismo, misoginia, homofobia, você ter uma mulher negra, compositora, com uma exposição na maior avenida, na avenida símbolo do país. Lotado o tempo inteiro? Foi um sucesso a exposição, então a gente acho que isso tem um significado muito importante para os tempos que a gente vive hoje. Seguramente. Parabéns, Lucas. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço.